demonstrar a alegria de voltar aqui ao Espírito Santo, depois de ter vindo aqui também a convite do Homero, no evento no interior, na região de Caparaó. Agradecer ao Homero a bondade de mais uma vez convidar para estar aqui em Espírito Santo. Homero, que é um grande amigo, um queridíssimo representante da advocacia capixaba, um gigante como presidente seccional, uma referência para todos nós, ele que preside o Colégio de Presidentes Seccionais, portanto preside a todos nós, e que tem trabalhado ao lado do presidente Lamarck, da diretoria do Conselho Federal, nessas causas tão relevantes para a advocacia e para a cidadania, e que representa para mim aquilo que é ser advogado. Defensor das grandes causas, advogado combativo, criminalista. Homero que honra a tradição brasileira de grandes advogados. Destemido, honesto, ético, e que tem no seu sangue o DNA da advocacia. Mesmo quando enfrenta como criminalista causas que não têm a simpatia da sociedade, mas que sabe ele a importância do direito de defesa, a importância do papel do advogado, mesmo aqueles acusados de piores crimes, mesmo esses, merecem ter a sua defesa. Até para que tenham o assegurado direito ao devido processo legal, a presunção de inocência, e a pena adequada ao crime que eventualmente tenha cometido, segundo for apurado na justiça. De forma, Homero, que eu venho aqui hoje com a alegria de voltar ao Espírito Santo, mas também com orgulho de estar ao seu lado mais uma vez, como seu amigo, para aplaudir a sua atuação à frente da OAB do Espírito Santo. Eu, quando estava subindo, depois de ter assistido o Marcos Vinícius, presidente do Acre, um jovem advogado, e que também não mede esforços na defesa das causas da advocacia e da cidadania, que veio do Acre, passou a noite viajando para estar aqui hoje conosco, e disse ele, eu vou ficar para lhe assistir. E eu lembrei da história de um senhor que me contou uma vez, ele não teve a sorte de ser convidado para uma palestra do Homero, da Natália, para falar para jovens advogados, foi convidado para uma palestra. Aí viajou, do Acre também, foi ao Rio Grande do Sul, quase um dia inteiro de viagem, chega no Rio Grande do Sul, um frio, um gelo, uma chuva. E aí ele chega para dar palestra e entra no auditório e encontra uma pessoa para assistir. Aí ele me dizendo, Marcos, é impressionante, né? A gente viaja 24 horas de viagem, passa frio, chuva, né? Aquele gelo, eu que vim para o Acre, que é um estado quente, chego no Rio Grande do Sul, frio, e fui lá, mas eu disse, tenho que pensar o seguinte, aquele senhor também, que está lá para me assistir, também acordou cedo, também pegou frio, também pegou chuva, ele merece vir uma palestra, eu falar como se eu estivesse falando para uma multidão, e fez a melhor palestra da vida dele, empolgado sobre a tese que estava defendendo. E quando acaba a palestra, ele se dirige àquela única pessoa, a única criatura que assistiu a palestra dele, e vai lá e agradece. Digo, olha, vim aqui agradecer a sua bondade de vir aqui com esse frio, com essa chuva, me assistir. Ele falou assim, não precisa agradecer não, basta agora sentar aí que o próximo palestrante sou eu. De forma que... Mas o Marquinhos também é outra pessoa especial, queridíssima, é um grande exemplo. Exemplo que ele deu aqui nas palavras dele, quando fala do Acre, com esse carinho, com esse amor da sua terra, e também quando critica a má política, né? Até na ordem, às vezes, nós enfrentamos a má política, infelizmente. A ordem que deveria ser exemplo, e que é exemplo para o país, para a nação, do que é ser ético, às vezes a gente encontra situações como essa. Mas a classe tem a força suficiente para fazer com que essas situações sejam afastadas e sempre opte pelos bons dirigentes como você, Marquinho, lá no Acre e no Brasil. Natália também, querida,
Obrigado também pelo convite. E eu começo a falar de um passado distante, para lembrar da importância da advocacia no mundo, mais notadamente no Brasil. A advocacia brasileira é uma advocacia diferente. No mundo, nós temos exemplos do que representa o papel do advogado como agente de transformação social. Nós lembramos das grandes causas, dos grandes direitos que foram consagrados a partir da luta normalmente individual, solitária, quase que como um Dom Quixote, defendendo as causas que entende advogado como as causas corretas, combatendo com bom combate. Nós temos exemplos no mundo todo de revoluções que nasceram a partir de posturas de um advogado, de uma advogada. Mandela, um grande exemplo, mais recente. Gandhi, outro grande exemplo, que trouxe para o seu combate a sua visão humana, humanista do mundo. O que não faltam são grandes exemplos, mas no Brasil não é diferente. E aí eu volto um pouquinho lá atrás, quando surge a independência do Brasil, em 1822, em 1824 vem a promulgação da primeira Constituição brasileira, e já na Constituição os debates que houveram sobre a necessidade de uma mudança que permitisse ao povo brasileiro criar a sua própria cultura. E como faria para haver essa ruptura com a cultura da pátria-mãe, de Portugal, e o nascimento de uma visão própria do Brasil, a partir da instalação das faculdades de Direito. Esse debate já aconteceu em 1823, a época da Constituinte, que gerou a Constituição de 1824. E só não constou da quarta de 1824 a criação dos cursos jurídicos como a base de sustentação do novo Brasil, porque se debateu onde seriam instaladas as faculdades de Direito. Nós sabemos que uma foi em Pernambuco, a outra em São Paulo. Essa de São Paulo havia uma discussão, uma corrente queria que fosse no Rio de Janeiro, e aí se chegou à conclusão de que as grandes universidades do mundo foram instaladas, as primeiras e grandes universidades do mundo foram instaladas fora do ambiente da capital do respectivo país. Coimbra, por exemplo, e não Lisboa. E aí, em 1827, depois de promulgado e já vigendo o governo brasileiro, ainda no Império, mas vigendo o governo brasileiro, então vem a criação das primeiras faculdades de Direito. Aliás, se comemora nesse ano os 190 anos da instalação das faculdades de Direito. As faculdades já foram criadas há 190 anos atrás como a forma que o Brasil encontrou para criar e incentivar a sua própria cultura, a sua própria política, a afirmação dos seus valores, dos seus princípios e dos seus direitos. Se nós olharmos na história, a partir de então, nós vamos ver aqui no Brasil grandes advogados e grandes advogados atuando, evidentemente, no processo, mas sabedores. E aí, falando para os jovens, para as jovens advogadas e os jovens advogados, sabedores que o papel da advocacia é de defesa do seu constituinte no processo, levando para aquela criatura a satisfação do seu principal direito, que é sua principal vontade, seu principal desejo, que é o direito por justiça. Mas ao fazê-lo, naquele caso concreto, nós estamos também construindo, dando um passo a mais para que o país se torne um país mais justo. Portanto, com menos impunidade, com menos criminalidade, com menos violência, com menos sentimento de intolerância,
um país mais amistoso, mais fraterno, mais inclusivo, mais respeitoso às diferenças. Isso começa a ganhar corpo com a criação do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, que existe até hoje, é o segundo mais antigo, a segunda instituição privada mais antiga do país, que congregou naquele momento os advogados e as advogadas, porque a Carta de 1824 proibia, com base no liberalismo, proibia corporações de ofício. Então, a forma da advocacia se unir naquele momento foi através do Instituto. E o Instituto que vem mantendo essa posição de congregar a advocacia, de promover cursos, defesa das prerrogativas, até 1930, quando vem o decreto de Getúlio Vargas, alterando a composição das cortes de cassação, que eram os tribunais de justiça, e no meio do decreto, solto lá um artigo dizendo que ficava criada a Ordem dos Advogados do Brasil, sucedendo o Instituto dos Advogados na sua função de representatividade da classe. A partir de 1930, cria-se então essa instituição que tem prestado os serviços à nação através da advocacia, indiscutíveis, incomparáveis, desde a sua criação em 1930. Lembro de alguns momentos onde a advocacia se colocou à frente da sociedade. Na época de Getúlio Vargas, nós tivemos movimentos cobrando de Getúlio Vargas o voto universal, as mulheres não votavam, cobrando de Getúlio Vargas o voto secreto, porque até então o voto era aberto e os coronéis da época comandavam o processo eleitoral, escolhiam os seus próprios governantes. E isso vem na história se sucedendo em grandes movimentos da classe, até chegar àquela que eu espero seja a última etapa de trevas democráticas do nosso país. Nós que sofremos uma sucessão de interrupções da democracia, tivemos, então, para alguns em 31 de março, para outros em 1º de abril, mas em 1964, a última ruptura do poder e o início, então, de um período de ditadura que correu durante 21 anos. Aliás, espero, reitero, que seja o último, embora algumas vezes nós ainda nos espontamos com manifestações, redes sociais, defendendo a volta daquele período, como se aquele período fosse o período de heróis. E quem viveu aquele período, sabe que aquele período era de trevas, era de censura, era de impedimento das liberdades, e era um período em que não se permitiu a criação de novas lideranças. E o que vemos isso hoje acontecer é muito por culpa da manutenção das mesmas pessoas no poder daquela época da ditadura. Mas naquela época, a advocacia mais uma vez se apresenta. Agora para defender aqueles que estavam presos, muitas vezes, por cometer um crime odioso, que é pensar de forma diferente do que pensavam os governantes. Já tínhamos vivido isso na década de 40 com Getúlio Vargas, quando surgem alguns grandes advogados, dentre eles Sobral Pinto, que católico, uma pessoa que, se fosse para apontar algum viés ideológico, político, seria de direita, porque as defesas que faziam não eram defesas ligadas à extrema esquerda então, considerada, mas ainda assim se apresenta para a defesa de presos acusados de ser comunistas.
sofrendo torturas. E ele, um católico, questionado quando se apresenta para promover aquela defesa, diz ele: eu odeio o pecado, mas não deixo de amar o pecador. E essa forma da advocacia corajosa, combativa, brasileira, volta a se apresentar nesse outro período, que é o período que se inicia em 64, e que, se for olhar, não teve no Brasil o número de desaparecidos e de mortos, provavelmente, comparado com outros países da América do Sul, em números muito mais expressivos, embora evidentemente bastasse um, sofrer tortura para mostrar que o Estado de Direito não estava sendo preservado, mas o número de brasileiros que sofreram, que desapareceram, muito menor, por exemplo, que a Argentina, do Chile e de outros países da América Latina, e se acredita muito esse fato a esses combativos advogados que atuaram naquele momento. Esses advogados que tiveram audácia e sofreram por isso, muitos foram presos e torturados, mas tiveram a audácia de buscar fazer com que o direito de defesa fosse preservado, ainda que num ambiente absolutamente hostil e completamente divorciado das garantias constitucionais nascidas da Declaração dos Direitos Humanos. E alguns advogados sobressaíram, um deles em São Paulo, que é muito querido, cearense, citado, já saudoso, falecido, Raimundo Pascoal Barbosa, por exemplo, que em São Paulo nós chamamos advogados, porque cada vez que um advogado tentava atender um preso político, sofria uma ameaça, era ele que comparecia para defender esses advogados. Essa atuação individual garantiu a sobrevivência de muitas pessoas. Era proibido, então, o habeas corpus, proibição que nasce do AI-5, resposta do governo militar à negativa da Câmara em autorizar, processar um deputado que foi à tribuna defender a volta da democracia. A advocacia librava a restrição ao habeas corpus, protocolando petições sem chamar de habeas corpus. Mas essas petições significavam a oficialização do desaparecimento daquele preso. E com essa oficialização, o Estado já não podia mais dar o destino que pretendia aquela criatura, que era o desaparecimento. Os advogados tiveram a audácia de fazê-lo. Alguns advogados foram mais longe, foram fazer a defesa dos presos na frente dos seus algozes. O próprio Raimundo tem uma história que conta que ele foi atender um jovem de 17 anos, que estava no corredor na auditoria militar, teve o primeiro contato com aquele jovem para fazer a defesa dele, impossibilitado de conversar com aquele jovem, porque ao lado dele tinham policiais do exército com metralhadora na mão. Raimundo chega para o jovem e diz para o jovem: está prestando atenção? Olha aqui, essa casa é uma casa de justiça, não minta. E falando no ambiente da auditoria militar, onde se fazia de tudo menos justiça, se buscava de tudo menos se promover a justiça. E dizia a Raimundo: olha aqui, presta atenção, não minta, porque estava ao lado dos policiais do exército com metralhadora. E o jovem olha e verifica que ele está, na verdade, apontando a mão onde está escrito: negue tudo. Porque sabia que não era possível conversar, dialogar com aquele jovem ao lado daqueles policiais do exército com metralhadoras em mãos. E eu digo isso por causa da nota de hoje, Homero, exatamente para lembrar que se o advogado não tem a oportunidade de conversar em sigilo com o seu cliente, não há possibilidade de se criar, estabelecer a confiança. E sem confiança, o cidadão não tem a possibilidade de ver respeitado o seu direito de defesa. Daí a importância dessa manifestação do Homero para garantir as prerrogativas do advogado, sim.
A advocacia merece respeito, mas, acima de tudo, para garantir o direito do preso em ter a possibilidade de, ao conversar com o seu advogado, poder se desnudar de qualquer tipo de obstáculo ou de censura e contar-lhe a verdade, o que jamais aconteceria se soubesse ele que sua conversa estava sendo gravada. Aliás, vou mais longe, lembro da proposta do Ministério Público de aproveitamento de provas obtida por meio ilícito. Faz parte desse pacote, eu vou falar daqui a pouco disso. Mas aqueles advogados combativos asseguraram a vida de muitas pessoas. Mas fizeram mais. Em 72, a advocacia se reúne em Curitiba e denuncia, apesar daquele ambiente hostil, das ameaças, denuncia a violação dos direitos humanos, denuncia as prisões ilegais. E essa denúncia, por conta da censura da imprensa, acaba não chegando à sociedade. Mas foi feita, está lá no registro da ordem. Em 77, num outro encontro, que agora ocorre em São Paulo, dos presidentes de seccionais de todo o Brasil, com o presidente do Conselho Federal, um gaúcho, como o nosso querido presidente atual, Lamáquia, em 77, Raimundo Faoro, um dos grandes advogados, dos grandes juristas da história desse país. Os presidentes se reúnem e, mais uma vez, divulgam, então, agora a Carta de São Paulo, denunciando também a violação dos direitos humanos e cobrando a pacificação do país como caminho adequado à redemocratização. Só que em 77, a mídia cobre o evento, divulga a Carta de São Paulo. E a Carta de São Paulo ganha ares de debate sobre a sociedade brasileira, ao ponto de acabar tendo repercussão fora do país. E o presidente dos Estados Unidos, então, Jimmy Carter, toma conhecimento da Carta da Declaração de São Paulo, e ele, que tinha como bandeira a defesa dos direitos humanos, vem ao Brasil para conversar com quem? Com Raimundo Faoro, presidente da OAB. O presidente dos Estados Unidos, em 77, veio ao Brasil conversar com o presidente da ordem para entender o que acontecia no Brasil. E acaba a reunião, ele volta para os Estados Unidos, e Raimundo Faoro, então, é convocado para uma reunião com o presidente da República, General Geisel, militar, também gaúcho. Raimundo Faoro chega para conversar com o General Geisel, que cobra a razão de a ordem e a advocacia no Brasil protestar pela volta do habeas corpus. Se queria a advocacia, a liberdade, dizia General Geisel, se queria a liberdade dos assaltantes de bancos, dos sequestradores, dos comunistas, ao que a Raimundo Faoro respondeu: não, o que a advocacia quer é a liberdade da justiça. Poucos meses depois, em maio de 78, ocorre a Conferência Nacional de Advocacia, agora em Curitiba, onde, mais uma vez, se renova o protesto pela volta do habeas corpus, a denúncia pela violação dos direitos humanos, acrescenta-se a necessidade de independência do Poder Judiciário e as prerrogativas da magistratura, que nascem da Lomã em 79, elas são créditos da advocacia, embora essa mesma magistratura hoje negue a nossa classe, as nossas prerrogativas, a magistratura deve as prerrogativas dela à advocacia, porque foi em 78 que nasce o projeto para um protesto da ordem, querendo uma magistratura independente.
e mais uma vez renova a ordem, a sua palavra, no sentido da necessidade de pacificação do país. E aí, ao cabo da Conferência Nacional, comparece o senador Portela, pedindo a palavra em nome do general Geisel, e anuncia que general Geisel estava, enfim, atendendo o pedido da OAB, atendendo o pedido da advocacia, e acabando com a restrição ao habeas corpus, encaminhando o projeto que seria a nova LOMAN, aprovado no começo de 79, e o projeto que seria a chamada Lei da Anistia, que pacificou o país naquele momento e serviu, sim, com a volta dos presos políticos, para que fosse um passo decisivo no sentido da redemocratização do país. Se pegar os historiadores da época, vão ver que foi nessa reunião, nesse encontro da advocacia, especialmente com a volta do habeas corpus, porque aí as prisões ilegais puderam ser denunciadas à justiça comum e não mais à justiça militar, foi aí que se iniciou a derrocada do governo militar e a consolidação da democracia no Brasil. Fim do processo, inicia-se então o movimento Direta Já. E o movimento Direta Já, embora muitos não saibam, eles me permitam nesse caminho, entre uma coisa e outra, a advocacia se colocando na frente da sociedade, na defesa da volta à democracia, da apuração dos crimes cometidos por militares, inclusive prisões ilegais de advogados. Em São Paulo foram mais de 30, até o jurista Dalmo Dallario foi preso. E como reação a esse comportamento da advocacia, explode-se a bomba no prédio sede da OAB, onde falece uma colaboradora da ordem, uma secretária da presidência, a dona Lida Monteiro. Esse foi o custo que foi pago por a posição independente que a advocacia assumiu naquele momento. Passa-se então ao momento seguinte, onde a sociedade passa a clamar por eleições à presidência. Pouco sabe, mas o papel da ordem naquele movimento foi essencial. Sobre alguns aspectos, mas eu queria destacar dois. Um do presidente da OAB Nacional, Mário Sérgio Duarte Garcia, vivo hoje, ainda comparece constantemente à nossa ordem, com quase 90 anos, advogado militante que comparece todos os dias no seu escritório. Mário Sérgio, verificando com o presidente da ordem que os partidos políticos começaram a fazer os seus próprios movimentos no centro da eleição, mas cada partido político querendo o seu movimento, porque aí sairia com o seu herói, com potencial, portanto, de ganhar a eleição, se a eleição fosse aprovada. O que faz o Mário Sérgio? Convoca todos os presidentes e partidos políticos e numa reunião faz com que o movimento Direta Já fosse unificado. A partir daí esse movimento ganha força. E em alguns estados, e aí eu falo para São Paulo, porque eu participei daquele movimento, como estudante eu fui naqueles movimentos, a figura de Franco Montoro. E por que eu falo da figura do Franco Montoro, saudoso, também já falecido? Porque Franco Montoro saiu dos nossos quadros para ser governador. Era conselheiro da ordem. E ele, em São Paulo, defendeu sozinho as Direta Já, porque em São Paulo ninguém acreditava nesse movimento. Frustrado aquele encontro, frustrado aquele movimento, a emenda não passa, vamos ter eleição indireta, então a ordem vai mais uma vez, a advocacia se comparece à frente da sociedade mais uma vez, para clamar agora, aproveitando o ambiente cívico que havia sido constituído com as Direta Já, para clamar agora por uma constituinte soberana que nascesse do povo.
foi de uma Conferência Nacional de Advocacia que surge o movimento pré-constituinte. Movimento que toma conta do país. E que em todos os estados há as suas apresentações. Esse movimento acaba, aí sim, tendo êxito, e nasce a mais democrática das constituições, a fazer com que, há 29 anos, que se completam dia 5 de outubro próximo, mês que vem, se garanta o maior período democrático da história republicana desse país. E aí eu fecho essa história, que poderia conter outras tantas passagens, como a leitura da Carta aos Brasileiros, que fora em São Paulo, no Largo Francisco, por um advogado, Gofredo da Silva Teles, conclamando também a sociedade, denunciando também o que aconteceu no país e conclamando a sociedade para a necessidade da democracia. Mas eu encerro com essas poucas passagens, de tantas outras que eu poderia mencionar, do Brasil inteiro, do Acre, do Espírito Santo, para dizer à jovem advocacia: o futuro do nosso país está na mão de vocês. Não há, reitero, não há na história desse país uma classe onde a sociedade deposita e depositará as suas esperanças que não a advocacia. A advocacia que não se deixa levar por um movimento populista. Outro dia, eu fui dar uma palestra para jovens, conversar com estudantes de direito. E um estudante perguntou por que a advocacia e a ordem perderam protagonismo no período atual. Eu digo, vamos ver se perderam protagonismo. Os avanços que o Brasil teve da Constituição para cá, podem verificar. Todos, sem exceção, se deram pelas mãos da OAB. Inclusive, o mínimo de republicano que temos no nosso ambiente eleitoral se deve à ordem, porque foi a ordem que instrumentalizou a coleta das assinaturas para a defesa limpa. Foi a ordem que propôs a ação no Supremo Tribunal Federal, que proibiu o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. E outros tantos atos que nasceram da ordem, como as ações promovidas nos estados, para que governadores possam ser processados sem pedir a autorização da Assembleia Legislativa, quando sabemos que os poderes legislativos são submissos aos poderes executivos do Brasil inteiro. Mas o que a ordem não faz é sustentar bandeiras populistas que pudesse agradar até uma parte da população, que não compreende muitas vezes a importância dos seus próprios direitos e apresentam, por exemplo, assinaturas para propostas como as tais das medidas que tramitam no Congresso Nacional e que receberam aplausos, inclusive de alguns colegas, sem conhecer o que dizem as 10 medidas. Isso a ordem não faz. Se lê nas 10 medidas, que aliás não são 10 medidas, são 100 medidas, vão verificar lá, por exemplo, essa proposta de aproveitamento de prova obtida por meio ilícito. Tortura, coação, compra de testemunha. Ou vão verificar uma outra proposta que diz que o Estado pode processar alguém ad eterno, porque suspende a prescrição penal enquanto tramita o processo especial extraordinário. E aí quando lembramos que o Supremo julgou e autorizou prisão para cumprimento de pena que não foi definida, porque o processo não acabou, a tal prisão em segunda instância. Obrigado. A tal prisão em segunda instância,
E aí somem a prisão em segunda instância. Acho que eu vou colocar isso. Obrigado. Somem a prisão em segunda instância com uma autorização para que não prescreva o direito do Estado em punir alguém, e vão imaginar que a pessoa vai ficar indefinidamente presa por anos, por décadas, provavelmente até morrer, enquanto aguarda o julgamento por parte do Supremo ou do STJ, julgamento que pode até declarar a inocência dessa pessoa. Vão ver proposta de uma nova modalidade de prisão preventiva. Está lá. E eu alerto para aqueles que aplaudiram as medidas. Prisão preventiva do investigado. O investigado não é indiciado. O investigado não é réu. Investigado é investigado. O investigado não tem juízo de valor. Não se sabe nem se há elementos de culpa, porque se houvesse ele já seria denunciado. O investigado, diz o projeto, será preso preventivamente para não ter acesso a ativos financeiros. Sabem para quê? Explicitamente no projeto. Para não financiar a sua defesa. Está nas medidas. Sabe o que significa isso? É prender a pessoa para não ter dinheiro para contratar advogado. Aí sua ordem jamais se prestará. Como a ordem também jamais sucumbirá a decisões, mesmo da mais alta corte do país, que represente violação de direitos fundamentais. Como esse julgamento que eu mencionei, da prisão em segunda instância. Aliás, atropelo a direito nunca é feito de forma isolada. É sempre no ambiente. Tira-se um direito aqui, questiona-se um outro direito ali. Vem o ministro Supremo e diz que a morosidade da justiça é culpa da advocacia, porque recorre muito, jogando a população nas costas contra a advocacia, sem explicar para o cidadão que o direito de recurso não é do advogado, é dele, cidadão. E sem explicar muito por que tem recesso em janeiro, tem recesso em julho, tem férias 60 dias, juiz no trabalho de segunda, no trabalho de sexta. Isso ele não explica. É culpa da morosidade, é culpa dos recursos. E quando vem aquela decisão da segunda instância, aí vamos olhar um pouquinho o processo. Vamos estudar o processo. Aí nós vamos verificar que houve 2 réus. Aquele caso conhecido do Supremo, que depois passa a ser colocado pela mídia como se fosse a base de sustentação das operações de combate ao crime organizado, colarinho branco, crime financeiro, corrupção, etc. São 2 jovens negros da periferia de São Paulo, pobres. O juiz entendeu que eles cometeram crime. Aliás, o juiz entendeu que era perigoso. Condenou em regime fechado e mandou prender o rapaz, mesmo antes de eventual recurso dele. E eu sempre digo, prisão, não precisa nem da condenação em segunda instância. Aliás, pode prender, prisão em flagrante, por exemplo, é uma situação que já autoriza a prisão. Aí nesse processo que tem como advogado uma mulher combativa do interior de São Paulo, a mãe do rapaz, do segundo rapaz, trabalhava de empregado na casa dessa advogada. A advogada trabalha de graça para esse rapaz. Tem nada a ver com operação financeira. A defesa recorre. O juiz havia entendido que ele não tinha, que ele cometeu o crime, fixou aquele rapaz uma pena menor, regime semiaberto, cumprimento, e disse que ele não apresentava periculosidade, portanto autorizou ele a recorrer em liberdade. Vem a defesa e recorre. O Ministério Público não recorre, aceita a decisão. Vai para a 4ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A mesma que foi conhecida na mídia recentemente porque disse que a morte de 111 pessoas no Carandiru foi legítima defesa. Mesma Câmara. Vai o relator e diz assim mesmo: a sociedade clama e reclama contra a violência. A impunidade é a razão da violência. Um vetor importante que alimenta a impunidade é o regime semiaberto. Portanto, eu converto a pena em cumprimento em regime fechado e, como consequência, prenda seu rapaz. Mas peraí. Ele não analisou o processo com base naquilo que o rapaz fez? Não foi porque ele... Não. Foi porque ele entende que o regime fechado, o regime semiaberto, estimula a violência, então para ele toda a prisão tem que ser regime fechado. Ele não é congressista. E o Ministério Público não recorreu. O Ministério Público não recorreu. Aqueles que são criminalistas, como Homero, sabem que o pior retrocesso que pode existir no processo penal não é nem a prisão em segunda instância, que já é um retrocesso gigantesco. É algo chamado reformagem impégios. Reforma para agravar de uma decisão sem recurso da acusação. E aqui eu faço um parênteses. Tenha também saudoso, nós perdemos esse colega há pouco tempo, uns 2, 3 anos atrás, o advogado chamado Pedro Paulo Filho, Campos Jordão. Advogado que tinha amor à advocacia e tinha amor a Campos Jordão. Vocês procurarem pela internet, vocês vão achar um monte de livros dele, falando da advocacia e falando de Campos Jordão. E aí, esse advogado, ele escreve um livro chamado Grandes Causas, Grandes Advogados, se não me engano foi isso. E aí conta uma historinha nesse livro, de um advogado em Minas Gerais chamado Alckmin, não tem nada a ver com o governador, é Alckmin, advogado folclórico do Rio de Janeiro, que chega para o cliente e vai anunciar, o cliente está preso, vai anunciar para o cliente a decisão do juiz que condenou o cliente a 8 anos de prisão. E aí diz para o cliente, é um absurdo, eu tenho 30 anos de advocacia, decisão mais injusta que eu vi na minha vida, não me conformo, vou recorrer, e o cliente fala, não faça isso, porque havia o reformagem impédio, se eu recorrer, o tribunal pode ampliar minha pena, eu 8 anos, com a progressão do regime, poucos anos eu vou estar na minha casa, eu vou ficar com a minha família, retorno minha vida. E o advogado sai de lá, volta meses depois e diz para o cliente, eu não me aguentei. Eu vim trazer a notícia, eu tive que recorrer. Ele diz, mas doutor, eu falei para o senhor não recorrer, eu não autorizei, o senhor foi recorrer. Ele diz, mas eu não aguentei porque foi uma injustiça. O que fizeram com você é um absurdo. E aí, doutor? De 8 passou para 12. Aí o cliente se desespera e diz, mas doutor, pelo amor de Deus, eu disse para o senhor não recorrer. O advogado disse, peraí, também não é assim. Vamos com calma. Afinal de contas, à noite você vai estar dormindo, e aí tanto faz você dormir aqui como na sua casa, portanto... E outra coisa, você não vai cumprir 12 anos assim de uma vez só. Você vai cumprir aos poucos, um pouquinho por cada dia e tal. Mas essa brincadeira é para mostrar uma faceta de algo muito grave. O Ministério Público, quando chega no Supremo, o habeas corpus, depois de superar aquela jurisprudência defensiva que foi criada pelos tribunais para não julgarem processo, quando chega no Supremo, o Ministério Público opina pela concessão da ordem, pela concessão da segurança do habeas corpus. Foi nesse processo que, mesmo com o Ministério Público não tendo recorrido, mesmo o tribunal tendo agravado a pena, e mesmo no recurso do Ministério Público ter opinado pela soltura do rapaz, foi nesse processo que o Supremo Tribunal Federal confirmou a legalidade de uma prisão a partir da decisão de segunda instância. E a advocacia mais uma vez protestou, denunciou essa situação e agora espera a sua reversão por parte do Supremo. E eu volto para finalizar, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com todos os senhores e senhoras hoje, para dizer isso, que a sociedade deposita nas mãos da advocacia, da boa advocacia, da advocacia séria, responsável, a defesa, a trincheira das suas garantias e de seus direitos. Porque advogado
por sua formação humanista, são moldados para olhar o próximo de uma forma diferente. Papa Paulo VI, considerado Papa moderno, que dizia que ninguém melhor do que o advogado para conhecer o ser humano na sua essência, nos seus defeitos, mas acima de tudo nas suas grandes virtudes. E é por isso que quando nós estamos reunidos e vamos ter agora a conferência em novembro, mais uma oportunidade de advocacia fazer a sua história, servir ao país e apresentar, como sempre fez em todos os momentos, se apresentar para servir a nação, para buscar a construção de um Brasil mais justo, como todos nós queremos. Parabéns à jovem advocacia. Muito obrigado.